Olá, Tutameia está ao vivo, uma edição especial nesta noite de 17 de abril, nesses tempos de quarentena, coronavírus, crise econômica, pandemia no mundo, né? Estamos aqui na nossa quarentena tutameica, a Eleonora, o Rodolfo, e a gente faz essa edição especial porque essa data é muito especial para o Brasil, 17 de abril. Eleonora. Pois é, 17 de abril, há 4 anos, a Câmara dos Deputados votava o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, dando início oficialmente ao golpe que a derrubou. É a data que marca o início do golpe e que nos trouxe até essa situação hoje tão dramática. Isso, eu estava aqui compartilhando essa transmissão, porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Tendo ao mesmo tempo agora. Não é que eu estava aqui de ouvido atento aqui às palavras da Eleonora, que lembrava, então, essa data terrível aí para a gente, né? Foi o início da destruição da democracia no Brasil como a conhecíamos, né? Alguns acreditam porque as instituições começaram a funcionar, continuavam a funcionar, tudo seguia normalmente, mas o fato é que a democracia foi golpeada há 4 anos com a derrubada ilegal, irregular, né, da presidenta Dilma Rousseff, e chegamos a esses dias de hoje aí com um presidente que despreza as mortes dos brasileiros, como já disseram muitas pessoas aqui. Mas essa é uma data para ser lembrada, para a gente pensar, refletir, né, sobre a história do Brasil, sobre a democracia do Brasil, sobre o país que a gente quer construir. E essa é uma data que nos faz ir também para mais longe, e é dedicada a esse tempo mais antigo que a gente faz o programa de hoje. Nós estamos voltando lá para o dia 17 de abril de 1996, quando ocorreu o que ficou conhecido como o Massacre de Carajás. Leonora, conta para a gente um pouquinho o que foi o Massacre de Eldorado do Carajás. Então, o Massacre de Eldorado do Carajás aconteceu no Pará, na rodovia no sul do Pará, no quilômetro 30 da PA 275, na curva do S. Na curva do S. Foi um massacre promovido pela Polícia Militar do Pará. O governador era o Almir Gabriel, do PSDB, que provocou 21 mortos, 19 morreram na hora ali, a bala, esfaqueados. Foi uma cena terrível, registrada, né, pela... Parte do massacre foi registrado pela TV, e por isso que a gente acabou sabendo dele, né? E esse massacre que aconteceu há 24 anos continua impune, né? Só para uma descrição um pouco mais gráfica aí, que consta em estudos históricos aí a respeito do massacre. Morreram 19 trabalhadores rurais, como disse a Eleonora, na hora, lá com 37 perfurações de bala. Além deles, 56 ficaram feridos. Desses 56, 2 vieram a morrer depois. Segundo o médico legista Nelson Massini, houve tiros na nuca e na testa, indicando o assassinato premeditado de 7 vítimas. Ficaram nos corpos dos mortos 17 balas, e 12 deles apresentaram cortes profundos com foices e facões, provavelmente instrumentos retirados dos próprios trabalhadores rurais. Um teve a cabeça estraçalhada. A sequência de mortes é estarrecedora, a começar pela primeira vítima. Consta que o primeiro a morrer foi um deficiente auditivo, que não ouviu o barulho dos tiros. O primeiro tiro acertou seu pé direito. A gente gritava para ele correr, mas não adiantava. Os soldados chegaram perto e atiraram na cabeça, disse Francisco Clemente de Oliveira, agricultor em Serra Pelada, que testemunhou a sua morte. O registro está na Veja, né, esse depoimento. Um dos últimos mortos, foi um dos últimos assassinados ali, né,
foi um líder do MST, Osiel Pereira, que tinha então 17 anos. Ele foi preso, algemado e assassinado com um tiro na testa. A gente vai ler agora, eu vou ler agora, os nomes de cada um dos 21 assassinados no massacre de Carajás. Está em ordem alfabética. Sobre eles, escreveu Pedro Terra, poeta e político brasileiro. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. São as vítimas de Carajás. Vamos lá. Abílio Alves Rabelo, Antônio Alves Rabelo, Altamiro Ricardo da Silva, Amâncio dos Santos Silva, Antônio Alves da Cruz, Antônio Costa Dias, Graciano Olímpio de Souza, João Carneiro da Silva, João Pereira, João Rodrigues Araújo, Joaquim Pereira Veras, José Alves da Silva, José Pereira, José Ribamar Alves de Souza, Leonardo Batista de Almeida, Lourival da Costa Santana, Manuel Gomes de Souza, Osiel Alves Pereira, Raimundo Lopes Pereira, Robson Vitor Sobrinho, Valdemir Ferreira da Silva. Essa é a lista. Trabalhadores rurais sem terra que faziam uma caminhada, né, um protesto para conquistar a terra na região, que foram barbaramente assassinados, né, nesse dia há 24 anos. E a gente foi, a gente visitou essa região, né, Rodolfo? Isso, esse massacre, apesar de continuar impune, ele não está esquecido. Exato. Todos os anos, o MST e movimentos populares realizam, lá na Curva do S, um encontro, uma celebração, né, em homenagem à memória desses lutadores, desses mártires do povo, da luta pela terra, né, da luta pela reforma agrária. Neste ano, agora, do coronavírus, não foi realizado lá o evento, exatamente por causa da evitar aglomerações, mas aconteceram ao longo do dia e estão acontecendo aí celebrações virtuais como essa que a gente está fazendo aqui. A Eleonora falou que a gente foi para lá, a gente esteve lá há 4 anos, exatamente quando foram os 20 anos, né, a chamada data redonda ali, do 20 anos do massacre, e naquela ocasião, em vez de uma celebração como as que vinha realizando ano a ano, né, o MST fez então um encontro nacional da juventude. Participaram mais de 600 jovens, né, do Brasil inteiro nessa celebração que foi mais do que, enfim, um momento de discussão, de debate político. E a gente foi para lá porque, na época, nós estávamos fazendo um projeto especial com o MST chamado Maratonando com o MST. A gente vinha desde 2015, na verdade, tinha começado o projeto, e era um projeto em que eu ia lá correr em assentamentos e acampamentos do MST, discutir sobre a importância da atividade física, organizava pequenas corridas em escolas, em assentamentos, trabalhava com idosos discutindo a importância aí da atividade física, e ao mesmo tempo nós dois fazíamos reportagens sobre aquilo que vinha sendo feito pelos trabalhadores rurais naqueles assentamentos, naqueles acampamentos, recuperando um pouco da história de cada um deles, de cada um desses assentamentos, aí, desses movimentos. O resultado desse trabalho a gente colocou num site especial que você encontra fácil aí na internet, chama exatamente Maratonando com o MST. Vou botar aqui eu vou botar aqui Não, é MST Maratonando, não é? MST Maratonando. .wordpress.
Isso. Então, mstmaratonando.wordpress.com é o endereço do site, em que a gente conta essas histórias e conta também esse evento, essa celebração, essa homenagem que a juventude brasileira, representada lá na juventude agrária, né, a juventude do MST, fez às vítimas do massacre de Carajás. Então, vamos mostrar umas fotos. Então, foi há 4 anos, essas fotos aí, foi há 4 anos, lá na curva do S. Onde aconteceu o massacre, essas castanheiras queimadas. Essa aí é um monumento, na verdade, né? E a região foi uma região que foi deteriorada, né, pela exploração do agronegócio. As castanheiras estão aí em homenagem aos sem terra assassinados. Essa é uma região, uma curva, né, nessa estrada, e ali aconteceu uma apresentação artística, tinha um acampamento, tinha debate político, tinha muita coisa, né, acontecendo lá. Isso. Tem mais que tem outras. Eu tenho isso. Bom, então, e a gente foi lá, participamos com a juventude lá dos debates e fomos buscar um pouco da história do massacre. Isso. Com as vítimas, gente que foi ferido, esteve naquele embate em 1996. E a gente teve a oportunidade de conversar no assentamento 17 de abril, né, exatamente, a gente teve lá nesse assentamento 17 de abril, a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da associação dos moradores lá do assentamento, o senhor Raimundo Gouveia, que foi um sobrevivente, um sobrevivente do massacre. Hoje ele está com 65 anos, estava com 61 na época, isso. Né? Ele já deve estar com 65. E o Raimundo Gouveia, um sobrevivente do massacre, ele é exatamente um daqueles que não deveria ter sobrevivido. A reportagem que a gente fez sobre ele, o título dela é Cabra Marcado para Morrer. E eu vou contar por quê que a gente escolheu esse título. Eu vou ler aqui, então, o início da reportagem, que diz o seguinte: tinha por nome audiência, mas de fato foi um conselho de guerra. O governador do Pará, Almir Gabriel, ao lado de seus secretários de segurança, Paulo Sete Câmara, e do Interior e Justiça, Aldir Viana, receberam fazendeiros do sudeste do estado. Os latifundiários foram convocados para a reunião pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Curionópolis, pelo Sindicato dos Ruralistas de Marabá e pela Federação dos Fazendeiros do Estado do Pará. Agitados, os ruralistas exigiam do governo ação direta contra as mobilizações do Sem Terra na região. Pulso firme, dureza, era o que reclamavam. Entregaram ao secretário de Segurança uma lista de 19 nomes de líderes considerados mais perigosos, segundo relata o livro O Massacre, de Érico Nepomuceno, que foi de onde eu tirei essas informações. Entre os nomes, 3 eram apontados como principais lideranças: Osiel Alves Pereira, Graciano Olímpio de Souza e Raimundo Gouveia. Osiel e Graciano foram os 2 dos 19 sem terra assassinados na curva do S em 17 de abril de 96, cerca de um mês depois do encontro entre o governador do PSDB e os líderes do latifúndio. Raimundo Gouveia está vivo e forte e nos deu uma entrevista que vocês vão assistir aí, vão ver o quanto de emocionante. Antes, só ele representa essa associação que ele dirige, que na época ele era o presidente, representa 690 famílias de camponeses que estão lá nesse assentamento 17 de abril, que tem escola, tem venda, enfim, é uma gleba de terra que tem
toda essas famílias que lá moram, trabalham, tiram de lá sua sobrevivência. Então, sem mais delongas, é isso? Ou tem mais alguma coisa para falar? Vou botar Roda VT. Roda VT, essa entrevista foi realizada, então... Há 4 anos. Há 4 anos. Que cercaram, nós somos cercados. De um lado, Paraupeba, do lado de Marabá. E aí eles já chegaram atirando. E eu pensei que era assim, bala de borracha, ou outra coisa qualquer, para espantar a gente. Mas eu vi um cair em meus pés, assim, caiu de bruço, eu virei ele, vi que a bala tinha pegado assim nele e já estava morto. Aí eu fui ativar que eles estavam matando. Aí eu escutava eles chamar, vagabundo, tal, vocês entrando na terra dos outros, vão matar todo mundo. E xingando e atirando, e com aquela ódio, né? E aí, quando eu vi isso, nós corremos pro mato. Eu, a minha esposa e 2 filhos. Tá junto comigo nesse momento. Aí nós corremos pro mato. E lá do mato a gente escutava o tiro direto lá. E xingando, atirando e xingando. Agora, filha da puta, vocês não vão invadir a terra dos outros, vão matar tudinho. Nas costas. E aí, meu amigo, nós saímos mais ou menos 1 quilômetro, longe de onde estava acontecendo. Estamos na estrada. Já peguei uma carona e saímos para a cidade, para Eldorado. Então, foi um momento muito difícil, assim, muito ruim, muito feio, muito difícil. E o pior é que nunca teve assim, uma punição. Nunca prenderam, a justiça não conseguiu valorizar a luta dos trabalhadores, porque de deixar quem fez o massacre solto, né? Então não conseguiu entender a nossa luta, entender que a gente estava ali não brigando com as armas, brigando com nossas ideias, não com armas, ninguém tinha arma. E eles vieram com arma. Então eles nunca conseguiram entender do nosso lado, né? E deixando os que mataram 19 aí impunes, soltos e fazendo o que bem tem. Chegou a ter alguma reação na hora lá, o pessoal não? Não, a reação vinha lá, foi na hora que eles começaram a tirar, a gente jogou pedra. Na verdade a gente jogou pedra, jogou pau, assim, tá todo mundo já meio revoltado. Mas arma não, ninguém tinha arma, não. E não sabemos o que pode acontecer para frente. Tem 20 anos e nada até agora não aconteceu. Então eu acho, na verdade, que não vai acontecer nada, assim, de punir eles, punir as pessoas que fizeram o massacre. Então, falar do massacre nesse dia não é muito bom para nós. Porque a gente sempre fica lembrando do que aconteceu, tirar a vida dos pais de família. Ó, não é brincadeira. Deixar as viúvas, deixar os filhos, né? E ficar impune. E aí se a gente estivesse ali querendo fazer o mal, tudo bem, mas não era fazer o mal. Estava lutando por uma causa justa e nossa. Porque, na verdade, essas pessoas todas estavam trabalhando nas fazendas alheias, nas periferias das cidades, ganhando mixaria. Então, bom dia, pessoal. Então nós estamos, como se diz, um momento desse, é um momento de respeito, né? Que podia ter com nós, mas na verdade não teve. Um momento de respeito. Porque até hoje está impune. Aí a indenização foi muito pouco pelo que aconteceu. Conseguiram saber, identificar todas as viúvas e descendentes? A gente conseguiu sim, identificar as viúvas. Alguns não moram mais aqui, se desgostaram, ficaram com medo, foram embora, ameaçaram, mataram. Você vê, nós éramos
3 mil e pouco, 3 mil pessoas. Nós só temos 690 famílias. Os outros vão embora mesmo. Vão embora, mas não, ele ficou com aquela coisa na cabeça todo tempo, achando que ia acontecer mais. E aí, embora, então fica pouca gente. Nós resistimos, né, para poder valorizar o sangue descoberto que foi derramado. Mas uns foi embora, perdeu a vida. E quem fez está solto aí. Então, é uma indignação que nós temos, que estão 20 anos falando isso no mundo. O MST tem 20 anos falando isso no mundo. Né? O povo que defende nessa organização. E até agora nunca foi feito nada. O que nós deveremos fazer? O que nós devemos fazer? Por que não foi feito nada até agora, senhora? Unidade. Fala mais alto. Né? Então, mostra que quem tem valor, quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem valor. Não pode. Você viu, ó, chegou bem agora aí, esse daqui, que foi todo baleado, todo massacrado, está aí, lutando até hoje, para ver acontecer alguma coisa. Quem fez isso nunca aconteceu nada. Então, não sei o que a gente tem que fazer, não. Hoje, nessa época eu tinha 40 anos, 41 anos, hoje eu tenho 61. E nunca aconteceu nada, dizer assim, vamos pôr na cadeia. Mas, se for um roubinho de galinha ou uma coisinha qualquer, a polícia prende, né? Tá aí. Quantas pessoas não estão presas, que vem passar na televisão, preso inocentemente lá? O cara não deve mais estar lá preso, porque a justiça se enganou e tal, mas continua preso. Por que não prende quem matou 19? Não entendo isso. Na hora que a gente se revolta e pensa até de fazer assim alguma coisa na vida. Né? Porque você vê a perseguição que tem no nosso Brasil, com o nosso, às vezes com alguns dirigentes nossos por aí. Por causa de alguma coisinha, você vê, o povo vem para cima, a mídia, a justiça, o polícia, tal. Mas uma coisa dessa todo mundo fica abafando. Não entendo o que é isso. Quer dizer que o Brasil, isso que nós vemos, o Brasil é nosso. Não é de quem tem dinheiro, de quem manda. É nosso. Infelizmente, a justiça é criada para isso, mas não faz justiça. Então, 20 anos está completando agora, continua do mesmo jeito. E eu não entendo isso aí. 69 feridos ficou aí, todo mundo ferido, né? Sem possibilidade de trabalhar como queria, trabalhar na mata, porque é o jeito, eu trabalho rapidinho uma hora. Então, não entendo ver isso. O que nós temos que fazer? Não entendo o que nós temos que fazer. Porque falar para o mundo, isso já foi falado muitas vezes, é direto, mas vai fazer o quê? E a gente não é discriminado ainda. Muitas pessoas não discriminam a gente por algumas coisas que a gente faz, algumas ocupações que a gente faz de terra, algumas coisas, algumas mobilizações que não é criticado, não é ainda. O Brasil é esse que nós estamos, e o Brasil é esse nosso, que discrimina as pessoas que lutam pelo seu direito. É o pobre ficando mais pobre e o rico ficando mais rico. Nós não corremos. Eu, como dirigente dessa organização, não me conformo. Não adianta, não me conformo. Que nós temos que ficar mais pobres e o rico tem que ficar mais rico, não me conformo. Posso entrar nessa, porque infelizmente a gente tem que, mas não vou me conformar nunca. Por isso eu continuo nessa organização do MST, continuo lutando, ocupando terra e fazendo o que for possível para defender nossos direitos. Não me conformo. E tem que ficar quieto, que tem que dizer assim, não, teve que aconteceu porque Sem Terra reagiu, Sem Terra estava na estrada, Sem Terra. A estrada é nossa também. É difícil. Então essa foi a entrevista, né, Rodolfo? Isso. Entrevista com Raimundo Gouveia,
lá no assentamento 17 de Abril, no sul do Pará. Ele era um dos sobreviventes aí do massacre de Eldorado do Carajás, que hoje ocorrido há 24 anos, né? Ele é sobrevivente, né? É um sobrevivente, tá vivo e lutando aí, vivo e forte aí, né? Dando exemplo lá de resistência e dirigindo o trabalho lá no assentamento 17 de Abril. Mas a gente o entrevistou, como eu havia dito, durante uma viagem, a visita que a gente fez a toda essa região, especialmente por causa do encontro, da celebração que seria feita na Curva do S, a homenagem aí aos mortos no massacre, que ocorreu então nesse ano, há 4 anos, quando no 20º aniversário do massacre, um encontro nacional da juventude do MST. E esse encontro teve política, teve ali música, teve teatro, e teve uma celebração muito emocionante lá. Vamos botar uma foto. Que logo no segundo dia do encontro eles fizeram uma grande passeata, uma caminhada, né? Em Curionópolis, na cidade onde fica o cemitério, onde estão enterradas a maioria das vítimas do massacre, né? Quase todos foram enterrados lá. Então, eles começaram... Conta um pouco da história aí. Então, esse encontro da juventude foi de 11 a 17 de abril de 2016. Aconteceu ali mesmo, né, na Curva do S, e teve essa passeata de 3 quilômetros, né, do início da cidade, no início na rodovia, digamos, onde está a Curionópolis, até o cemitério. Né? Fala do quilômetro 30. Isso. Quilômetro 30 é um ponto ali emblemático, ali na entrada da cidade. Né? Então, e a gente filmou aí alguns trechos dessa manifestação, basicamente da juventude, né? Mas não só, né? Que homenageou, então, os mortos de Eldorado dos Carajás. Uma homenagem com música, com muita alegria, uma homenagem de luta, né? Como hoje costumam dizer, luto é verbo. Né? Isso, vou colocar então, tá?
Então essa foi a passeata na cidade de Curionópolis, que tem esse nome, é impressionante, né? Porque o Major Curió, que dá nome a essa cidade, foi um dos principais agentes da ditadura nessa região, né? Na repressão a todo e qualquer movimento, né? Social naquela região, e é homenageado nessa cidade aí. E a passeata seguiu, né, Rodolfo? Então ela foi tomou as ruas da cidade e foi subindo o morro, né? Porque o cemitério é um dos pontos mais altos da cidade, foi ganhando, então, subindo o morro e ao mesmo tempo entrando pelo dia, né? Saindo pelo dia, entrando pela noite, né? Então temos aí cenas aí mais escuras aí, em um momento, e daí nesse momento aqui anoitecia e anoitece rapidamente, do lusco-fusco fica um negror, uma escuridão. Eles criaram um novo momento da cerimônia lá com velas, um negócio bem... Vamos mostrar, lembrando isso tudo há 4 anos. Né? Isso. Agora não está tendo nada de manifestação de Exatamente. rua, está todo mundo ficando em casa. Então, nós estamos abrindo o nosso baú aqui para mostrar as cenas de 4 anos nesse dia, que é o dia da luta camponesa. Vou mostrar aqui. Vídeo de 4 anos atrás. Eu vi Fortaleza falar, eu vi Fortaleza falar, agora que eu quero ver, que coro de gente é pra queimar, agora que eu quero ver, que coro de gente é pra queimar, vou pedir pra São João, Paulo e Damião, pra nos ajudar, vou pedir pra São João, Paulo e Damião, pra nos ajudar, e agora que tudo é jeito de... E foi isso, né? Depois eles chegaram ao cemitério, fizeram uma homenagem, a leitura de todos os nomes dos assassinados pela polícia, e foi uma cerimônia bastante forte. E não foi só o conjunto, né, dos atos daqueles dias, não foi só a homenagem aos mortos, assim, com passeatas, com velas, né, com música. Teve também uma ação da juventude bastante intensa. Isso. Eles realizaram, debate político, análise da conjuntura, formação em músicas, né, de agitação, de formação, né, como essa que a gente vai mostrar agora, né? É um vídeo bem curtinho aí, que mostra o vigor e a alegria da juventude. Para a gente, os velhinhos lá no meio de toda aquela turma, era um momento muito inspirador, assim, se emocionava, mas também de muita alegria de ver essa energia voltada para a construção de um país melhor, né? Um mundo mais humano. Vou colocar aqui, do baú aqui do Tutameia. O Tutameia nem existia ainda naquela época. Tutameia nem existia naquela época. Mas a gente tem um baú grande aqui. Vamos lá. Há 4 anos, gente. Juventude é revolução. Juventude é revolução. Juventude é revolução. Juventude é revolução. Juventude é revolução.
esse vídeo aí que a gente trouxe para você é um vídeo uma celebração da juventude do MST durante o Encontro Nacional dos Jovens da Juventude Agrária, realizado há 4 anos na Curva do S, no Pará, como uma homenagem, uma celebração, uma homenagem à memória dos mortos no massacre de Eldorado de Carajás, que foi nesse dia, 17 de abril, ocorreu em 1996. Então, em 2016, 20 anos depois, ocorreu aí então esse encontro que a gente está trazendo para esse programa especial, também em homenagem a todos esses que lutam pela terra, que lutam pela reforma agrária, que lutam pela democracia no Brasil, nesse dia que é exatamente o dia de luta, né? Pela reforma agrária, dia da luta camponesa. A gente faz esse programa especial aí, trazendo um pouco do baú do Tutameia, né, de reportagens que a gente fez, encontros de que participamos num passado não muito distante. Então, vou botar aqui para a gente fechar, né? Chovia muito, teve horas que choveu muito lá, né, na Curva do S. E a gente tem esse vídeo aqui da juventude. Como também choveu no dia 16, na véspera do massacre, no dia 16 de abril de 1996, foi um dia que teve muita chuva. Dia 17 nasceu com o sol quente de novo, né? Aquele calor paraense lá que vai até o âmago, né? E aí ocorreu esse morticínio. Né? Mas agora, no dia 17 de abril de 2016, quando ocorreu o encontro, a juventude fez da chuva um momento de alegria também, né? Bom aqui. Então, do nosso baú aqui, imagens de 4 anos atrás. É isso, Rodolfo? É isso, pessoal. Então aqui fica a nossa homenagem a todos esses que foram assassinados na luta pela terra e a todos que continuam de pé lutando aí por um país melhor, que eu acho que a gente foca, né, na nossa homenagem, nessa figura aí que a gente trouxe aqui para o programa, o Raimundo Gouveia, um dos sobreviventes do massacre de Carajás, que não só sobreviveu, mas sobreviveu como lutador e ainda hoje é um dos líderes do movimento do Sem Terra no Pará. Isso, a gente abriu o nosso baú aqui de 4 anos atrás e trouxemos imagens para vocês, essa entrevista. E fique com a gente, vá lá no Tutameia TV, inscreva-se no canal, clique na sinetinha. E vamos que vamos, né, Rodolfo? Isso, vamos nessa. Agora vamos aí para o nosso logo final, né? Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Fique em casa.